Fala galera, tudo bem com vocês? Luiz Fernando aqui trazendo mais um Drops JB aqui no canal do Jumper Brasil. E como é que você tá? Tudo bom com você aqui nessa sexta-feira? Bom pessoal, o tema aqui hoje ainda é trocas e a gente vai falar exclusivamente dos movimentos que o Chicago Bulls fez nessa trade deadline, trazendo o Nikola Vucevic e discutir um ponto específico. Será que trazer o Vucevic é suficiente para o Bulls se tornar um time competitivo? Vamos dissecar um pouco esse tema, mas antes eu quero pedir para você deixar o like e se inscrever aqui no canal, beleza? Que é muito importante para você não perder nenhum vídeo novo, fechou? Bom, pessoal, a gente sabia que o Bulls iria tentar alguma coisa nessa trade deadline, até porque o time precisava se movimentar, precisava trazer algo novo, né? Reacender a chama da competitividade na equipe, já que o time não vai para os playoffs desde a temporada 2016-2017. E o time correspondeu às nossas expectativas de movimentação e trouxe o Nikola Vucevic, surpreendendo até bastante gente, porque não eram todos que acreditavam que o Bulls conseguiria trazer o Nikola, mas conseguiu se livrar do Wendell Carter Jr., que não estava rendendo no time, é uma grande realidade, e fez um baita de um upgrade na posição de pivô. Mas assim, será que só trazer ele já vai mudar totalmente o time? Já vai fazer o Bulls se tornar talvez um time favorito a playoff e tudo mais? Olha pessoal, apesar de ter sido um baita movimento e de realmente dar um upgrade na equipe, eu sinto informar os torcedores do Bulls que não é suficiente. O Chicago Bulls vem de 5 derrotas consecutivas e ocupa atualmente a 10ª colocação na Conferência Leste, posição que classificaria o Chicago Bulls para disputar o play-in, né, a repescagem da NBA. E existem alguns fatores que fazem com que Chicago não tenha uma temporada tão boa assim, esteja perdendo tantos jogos. Tem explicação para isso, não é algo que está acontecendo do nada, não é nenhuma mística. O Chicago Bulls tem um problema chamado Lauri Markkanen. Ele é um moleque que chegou no Chicago com uma expectativa alta, fez uma temporada de calouro boa, chamou a atenção de todo mundo, porém, um fato é que ele não melhorou a sua defesa em todos esses anos que ele está em Chicago. Ele melhorou outros aspectos do seu jogo, por exemplo, seu field goal melhorou, ele tinha um field goal de 42,5%, passou para 47,8% e nas bolas de 3 pontos ele tinha um field goal de 34,4% e subiu para 38,5%. Então, em aspectos ofensivos, ele melhorou, ele evoluiu, porém defensivamente ele não evoluiu nada. Tem um dado que realmente assusta e faz a gente enxergar o quanto o Markkanen talvez atrapalhe mais do que ajude o Chicago. Em 20 jogos em que o Markkanen não esteve em quadra pelo time, o Bulls conseguiu 11 vitórias. E olha, em 26 jogos em que ele esteve em quadra, o Bulls conseguiu apenas 8. E por que isso acontece? Porque o Bulls joga melhor sem o Markkanen. Pelo seguinte, quando ele tá em quadra, ele acaba tirando minutos de Tadeusz Young, que é um defensor muito mais provado do que ele, e do Patrick Williams, o novato, que tá tendo uma temporada de calouro muito boa e que é um defensor também melhor do que o Markkanen. E um time sem defesa é um time que leva mais pontos e, consequentemente, fica mais fácil de perder, né? Outro problema que o Bulls tá tendo nessa temporada se chama Coby White. O Coby White ele começou como titular a temporada. Ele é um jogador que no ataque ele é bom, ele ataca bem, ele é um jogador que é muito inventivo, porém ele tem problemas sérios de organização de jogo e principalmente de turnover. Ele é um cara que erra muito, ele perde muito a bola. E com certeza isso é algo que preocupou o Billy Donovan e preocupa ainda, até porque o Chicago é o time que mais sofre turnovers nesse ano. E para tentar corrigir isso, ele acabou sacando o Coby White do time titular e colocando o Satoransky no lugar, que é um armador mais organizador e que comete muito menos erros do que o Coby White. E aí você junta o problema de turnover com o problema defensivo que o Bulls tem, porque o Bulls também é um time defensivamente bem abaixo, né? Chicago nessa temporada é o 7º time que mais leva pontos do adversário e o 3º que mais leva bolas de 3. Isso é uma mensagem clara de que a defesa do Chicago é um problema gigante. Aí você pode pensar, mas será que o ataque não pode compensar esse problema defensivo de Chicago? Olha, peças no ataque o Chicago até tem bons pontuadores, como por exemplo o Vucevic. O Vucevic nos 3 primeiros jogos dele em Chicago, ele tá com médias de 22 pontos,
9,3 rebotes e 4 assistências. A gente sabe que ele pode produzir mais do que isso, pelo que ele estava produzindo no Orlando Magic nas últimas temporadas, então a tendência é ele melhorar quando pegar mais o ritmo do time. E a equipe ainda tem o Zach LaVine, que desde que chegou em Chicago ele só evolui de temporada para temporada. Nessa inclusive ele tem médias de 27,5 pontos, 5 rebotes, 4,8 assistências e um field goal de 42,8%. Então ele melhorou, o LaVine melhorou e é um belo de um scorer, porém não é o suficiente para compensar as falhas defensivas do time. A gente vai saber mesmo como vai ser o futuro desse Bulls a partir da próxima off-season, porque o Karnisovas, que é o GM de Chicago, vai ter muito trabalho, vai ter muitas movimentações que ele vai ter que fazer na equipe. Porque, por exemplo, o Zach LaVine, o Satoransky e o Tadeusz Young vão entrar no seu último ano de contrato, ele vai ter que lidar com isso. O Amino, que chegou do Orlando Magic na troca do Vucevic, tem um player option de 10,1 milhões. Será que ele vai aceitar ficar em Chicago? Se aceitar, são 10 milhões a menos que o time vai ter para gastar. O próprio Markkanen tem uma qualifying offer de 9 milhões também. O Theis, o Temple, o Valentine e o Cristiano Felício, o nosso querido brasileiro, vão ser free agency no próximo ano também. É muito difícil, inclusive, do Felício acabar ficando ainda em Chicago. Ele tem um contrato muito alto, né, e uma produção muito baixa. Então, provavelmente, o nosso brasileiro vai dizer adeus a Chicago. Vejo como melhor opção mesmo para o Karnisovas buscar trocas primeiro pelo Lauri Markkanen, que a gente já viu que é um problema da equipe e tem um contrato muito alto, e o do Coby White, que também é um cara que, apesar de ter um potencial interessante de ser um bom jogador ofensivo, os turnovers que ele comete prejudicam muito a equipe e expõem uma defesa que é fraca. Então é uma combinação muito perigosa e que acaba sendo insustentável para a equipe. Então buscar uma troca por esses dois jogadores me parece ser a melhor opção para o Chicago realmente dar um próximo passo. Porque se o Bulls acreditar que tendo esse elenco, manter esse elenco, vai fazer o time ser competitivo, se tornar realmente uma equipe para brigar em playoffs, vai estar muito enganado, porque não vai. Tem que se movimentar na off-season, tem que trazer bons jogadores, jogadores mais experientes, trocar os problemas que tem na equipe e buscar uma evolução de patamar, porque se mantiver nesse pensamento de que esse time que tá agora, que esse elenco, somente com a adição do Vucevic, vai fazer o Bulls dar o próximo passo, vai cair do cavalo, porque não vai. E eu quero saber a opinião de vocês, o que vocês acham? Acreditam que o Vucevic realmente vai ter um impacto tão grande assim na equipe, fazendo com que o time se torne competitivo nos playoffs? Ou concorda e acha que falta coisas, vai ter que buscar movimentações? Deixa aqui nos comentários, vamos ter essa discussão. E aquele recadinho de sempre, né? Compartilha o vídeo, deixa o like, se inscreve no canal, siga o Jumper em todas as redes sociais e aproveita para me seguir também, @SwitchTVBR. Segue lá, vamos trocar uma ideia, manda sugestão de tema para mim que eu vou ler todos, beleza? E no mais é isso, uma excelente semana a todos e até o próximo vídeo aqui no Jumper. Tchau!